Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Meu nome é Orlando, e essa história aconteceu há uns 30 anos, quando eu tinha uns 17. Era uma época em que a vida parecia mais simples, mas também mais dura, pelo menos para quem vivia na roça como eu. Nossa casa ficava a uns 15 quilômetros da cidade mais próxima, um lugarzinho chamado São Miguel, encravado no interior de Minas Gerais. Era uma casa de adobe, com um telhado de zinco que fazia barulho quando chovia, e ao redor só tinha mato, umas poucas vacas e o silêncio que parecia engolir tudo. Minha avó, Dona Clara, era quem segurava as pontas da família. Meu pai tinha ido embora quando eu era criança, e minha mãe trabalhava na cidade. Então éramos só eu, minha avó e meu irmão caçula, o Zé. Naquele dia, o sol já estava se pondo, e o calor do fim de tarde grudava a camisa nas costas. Minha avó estava mal. Fazia dias que ela tossia sem parar. Uma tosse seca que parecia arrancar pedaços do peito. O remédio que ela tomava tinha acabado, e o dinheiro era curto, mas eu tinha juntado o suficiente para comprar mais na farmácia da cidade. O problema era chegar lá. Não tínhamos carro, e o ônibus só passava de manhã. A única saída era pedir carona na estrada de terra que cortava a região. Uma faixa poeirenta onde, de vez em quando, passava um caminhão ou uma carroça. Eu me lembro de estar na beira da estrada, com um saco de aninhagem onde guardava as poucas moedas e um bilhete com o nome do remédio. O céu já estava laranja, com umas faixas roxas no horizonte, e o vento trazia um cheiro de terra seca. Fiquei ali, esticando o braço toda vez que ouvia um motor ao longe. 2 carros passaram sem nem diminuir a velocidade, e um fazendeiro numa caminhonete me olhou com desconfiança antes de acelerar. Eu já estava começando a perder as esperanças quando vi um caminhão velho, daqueles com a carroceria de madeira meio apodrecida, vindo devagar na minha direção. Levantei o braço. Para minha surpresa, ele parou. O motorista era um homem magro, de pele queimada pelo sol, com uma barba rala e olhos fundos que pareciam não piscar. Ele usava uma camisa xadrez desbotada e um boné sujo, com o logotipo de uma marca de óleo diesel. "Para onde vai, garoto?" perguntou ele, com uma voz rouca que parecia arrastar as palavras. "São Miguel", respondi, tentando soar firme. Ele deu um meio sorriso, como se soubesse de algo que eu não sabia, e disse: "Sobe aí, tô indo para lá." Entrei no caminhão, e o cheiro de óleo e cigarro velho me acertou como um soco. O banco era duro, e o estofado estava rasgado, com um pedaço de espuma amarela saindo pelos cortes. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco do motor e o barulho dos pneus na estrada de terra. Enquanto ele dirigia, comecei a reparar melhor no homem. Ele tinha as mãos grandes, cheias de calos, e os dedos tamborilavam no volante como se seguissem um ritmo que só ele ouvia. Tentei puxar conversa para quebrar o silêncio. "O senhor é de São Miguel?" perguntei. Ele me olhou de lado, sem virar o rosto, e disse: "Não, só passo por aí de vez em quando. Meu negócio é a estrada." A conversa morreu ali, e o silêncio voltou, pesado como uma pedra. Foi então que notei algo estranho. O caminhão tinha uma divisória de lona atrás dos bancos, meio solta, que balançava com o movimento do veículo. Por uma fresta, vi algo que fez meu estômago embrulhar. Havia uma mulher lá atrás, deitada no chão da cabine. Ela estava de lado, com o rosto parcialmente coberto por cabelos escuros e emaranhados. Não dava para ver se ela estava viva ou não. O corpo dela parecia mole, como uma boneca de pano jogada ali. Meu coração disparou, mas eu não disse nada. Não sei por quê, mas achei que era melhor fingir que não tinha visto. O caminhoneiro deve ter notado meu silêncio, porque ele começou a falar de novo, sem que eu perguntasse nada. "Sabe, garoto, a estrada tem suas histórias. Coisas estranhas acontecem por aqui à noite.
Ele deu uma risada baixa, que mais parecia um grunhido. Já vi cada coisa que você não acreditaria. Gente que some, luzes que aparecem do nada, vozes que chamam no escuro. Ele falava devagar, como se estivesse saboreando cada palavra. Uma vez, peguei uma carona que nem você. Um rapaz, mais ou menos da sua idade. Ele estava desesperado. Disse que precisava fugir de alguém. Sabe o que aconteceu com ele? Eu engoli em seco, sentindo um frio subir pela espinha. O que? Perguntei, quase num sussurro. Ele riu de novo, agora mais alto. Nada. Ele chegou onde queria, mas nunca mais o vi. Estranho, né? Ele virou o rosto para mim pela primeira vez, e seus olhos pareciam brilhar no escuro da cabine. A estrada engole quem não presta atenção. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava grudada na imagem da mulher atrás do banco. Será que ela estava viva? Será que ele sabia que eu tinha visto? Cada quilômetro que passava parecia esticar o tempo, e o caminhão parecia ir cada vez mais devagar. Ele continuou contando histórias, uma pior que a outra. Falou de um motorista que encontrou um Itiquiquer que não tinha rosto, de um caminhão que aparecia nas noites de lua cheia e sumia sem deixar rastros, de uma mulher que pedia carona e deixava um cheiro de podre no ar. Cada história era contada com um prazer que me dava arrepios. Eu só balançava a cabeça, fingindo ouvir, enquanto tentava decidir o que fazer. Quando finalmente chegamos a São Miguel, já era noite. As luzes da cidade pareciam frágeis contra a escuridão do campo. O caminhoneiro parou o caminhão na entrada da rua principal, perto da farmácia. É aqui, garoto, ele disse, sem olhar para mim. Obrigado, murmurei, já abrindo a porta. Antes de descer, olhei de novo para trás, pela fresta da lona. A mulher ainda estava lá, imóvel. Tive a impressão de que os cabelos dela tinham se mexido, mas não tinha certeza. Saí do caminhão o mais rápido que pude, sem olhar para trás, e caminhei direto para a farmácia. Comprei o remédio com as mãos trêmulas, o coração ainda disparado. O farmacêutico me perguntou se eu estava bem, e eu só balancei a cabeça, sem dizer nada. Quando saí da farmácia, o caminhão ainda estava lá, parado na esquina. O motorista estava encostado na porta, fumando um cigarro, e me olhou de longe. Não sei se foi minha imaginação, mas juro que ele sorriu, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Eu não ia voltar naquele caminhão, nem pensar. Decidi que faria o caminho de volta a pé, mesmo que demorasse horas. A estrada de terra parecia ainda mais escura à noite, e o silêncio era quebrado só pelo som dos grilos e dos meus próprios passos. Cada sombra parecia viva, cada farfalhar no mato parecia um passo atrás de mim. Eu apertava o frasco de remédio contra o peito, como se fosse uma proteção. Minha cabeça não parava de repassar a imagem da mulher, o jeito que o caminhoneiro falava, o brilho nos olhos dele. E se ele estivesse me seguindo? E se a mulher estivesse morta? Ou pior, e se ela não estivesse? A cada passo, eu tentava racionalizar. Talvez ela fosse só uma passageira. Talvez estivesse dormindo. Mas então por que ele não mencionou nada sobre ela? Porque ela estava jogada ali, como um objeto. Minha mente girava em círculos, e o medo parecia crescer a cada metro que eu caminhava. A noite estava fria, e o vento cortava como faca. Eu acelerava o passo, quase correndo, mas a estrada parecia infinita. Em algum momento, ouvi um som ao longe, como o ronco de um motor. Meu coração quase parou. Olhei para trás, mas não vi luzes, não vi nada, só a escuridão. Quando finalmente cheguei em casa, já passava da meia-noite. Minha avó estava acordada, tossindo na cama. Dei o remédio para ela e fiquei sentado ao lado, segurando a mão dela, até ela pegar no sono. Não contei nada para ninguém, nem pro Zé, nem para minha mãe quando ela voltou no dia seguinte. Guardei aquela noite dentro de mim, como um segredo que pesava demais para compartilhar.
Nunca mais pedi carona. Até hoje, quando passo por uma estrada de terra à noite, sinto um arrepio. Às vezes, sonho com aquele caminhão, com a mulher atrás do banco, com o sorriso do motorista. E, em alguns desses sonhos, ela acorda e me olha, com olhos que não têm fundo. Não sei o que aconteceu com ela, nem quem era aquele homem, mas sei que a estrada guarda segredos, e alguns deles é melhor não tentar descobrir. Meu nome é Lúcia, e essa história aconteceu há 7 anos, numa noite que ainda me faz acordar suando frio. Eu tinha 29 anos na época, trabalhava como recepcionista numa clínica em Uberlândia, e morava numa cidadezinha a uns 40 quilômetros dali, chamada Araguari. Todo dia, pegava o último ônibus das 22 horas para voltar para casa. Mas, naquela noite, tudo deu errado. O ônibus passou mais cedo, ou eu me atrasei, não sei. Só sei que, quando cheguei ao ponto, a rua estava vazia, e o frio de julho cortava como navalha. Sem dinheiro para táxi e sem outra opção, decidi ir até um posto de gasolina a uns 2 quilômetros dali, na beira da BR-050, para tentar uma carona. O posto era um lugar meio decadente, com luzes fluorescentes piscando e um cheiro de óleo diesel que grudava na roupa. Tinha uma lanchonete com umas mesas de plástico e um rádio tocando sertanejo baixo. Alguns caminhoneiros estavam espalhados, tomando café ou fumando, e eu me senti pequena sob os olhares deles. Mesmo assim, respirei fundo e comecei a perguntar se alguém ia para Araguari. A maioria balançava a cabeça ou ignorava, até que um homem, sentado numa mesa no canto, levantou a mão. "Eu vou para lá, moça", ele disse, com uma voz grave que parecia ecoar. Ele era grande, com uma barba cheia e desgrenhada, e usava um boné vermelho que combinava com o caminhão estacionado lá fora, um Scania vermelho vivo que parecia brilhar sob a luz fraca do posto. Subi na boleia, tentando ignorar o aperto no peito. O interior do caminhão cheirava a cigarro velho e algo azedo que eu não conseguia identificar. O homem, que disse se chamar José, não falou muito no começo. Só ligou o motor e saiu dirigindo, com as mãos firmes no volante. Tentei puxar conversa para aliviar a tensão. "O senhor trabalha com isso há muito tempo?", perguntei. Ele me olhou de lado, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Desde que me entendo por gente. A estrada é minha casa." E então, silêncio. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco do motor e o barulho dos pneus na rodovia. A BR-050 é uma estrada reta, ladeada por mato alto e escuridão. As luzes dos postes eram raras, e a noite parecia engolir tudo. Depois de uns 15 quilômetros, comecei a perceber que algo estava errado. Já estava muito quieto, e seus olhos não paravam de me encarar pelo canto. Tentei ignorar, focando na janela, mas o medo já estava crescendo. Foi então que ele começou a falar, como se tivesse esperado o momento certo. "Sabe, moça, a estrada é perigosa para quem anda sozinha. Às vezes, as pessoas somem, e ninguém nunca sabe para onde foram." Ele riu, um som seco que me fez arrepiar. "Já vi coisas estranhas por aqui. Mulheres que pedem carona e nunca chegam onde queriam." Eu não respondi. Minha boca estava seca, e minhas mãos tremiam no colo. Tentei me convencer que era só conversa de caminhoneiro, mas algo na voz dele, calma, quase prazerosa, me dizia que não era. De repente, ele diminuiu a velocidade e parou o caminhão num trecho deserto da estrada, onde não havia luz nem sinal de vida. "Preciso checar uma coisa", ele disse, desligando o motor. Antes que eu pudesse perguntar, ele abriu a porta do meu lado, agarrou meu braço com força e me puxou para fora. Caí no chão, o cascalho arranhando minhas pernas. "Fica quieta", ele grunhiu, me arrastando para o mato ao lado da estrada. O pânico tomou conta de mim. Gritei, mas minha voz parecia se perder na noite. Ele me segurava com uma força que parecia impossível. O rosto dele agora, sem o sorriso, só uma expressão fria, vazia. "Ninguém vai te ouvir aqui", ele disse, e eu senti o peso dessas palavras como um soco.
Ele me jogou contra o chão, e por um segundo, enquanto ele se atrapalhava com o cinto, vi minha chance. Meus olhos encontraram uma pedra no chão, do tamanho de um punho. Com toda a força que eu tinha, agarrei a pedra e bati na cabeça dele. Ele cambaleou, soltando um palavrão, e eu não esperei para ver o que aconteceria. Corri. O mato era alto e cortante, os galhos arranhando meus braços e pernas enquanto eu corria sem olhar para trás. O som dos passos dele ecoava atrás de mim, junto com gritos furiosos. Volta aqui, sua desgraçada. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. A escuridão era quase total, e o medo fazia meu coração parecer que ia explodir. Corri até meus pulmões queimarem, até não ouvir mais os passos dele. Então, me joguei no chão, escondida entre o mato, tentando controlar a respiração para não fazer barulho. Fiquei ali, tremendo, por horas, com medo de que ele estivesse esperando, escondido, pronto para me pegar. Quando o céu começou a clarear, com aquele tom cinza que vem antes do amanhecer, ousei me mexer. Minhas pernas estavam machucadas, e meu vestido estava rasgado, mas eu estava viva. Comecei a andar, sem saber onde estava, guiada só pela esperança de encontrar ajuda. O mato parecia infinito, e cada som, um pássaro, o vento, me fazia pular de medo. Depois do que pareceram horas, vi fumaça ao longe, subindo em espirais finas. Era um acampamento de vaqueiros, uns homens que estavam juntando gado numa fazenda ali perto. Saí do mato, cambaleando, com o rosto sujo de terra e lágrimas. Por favor, me ajuda, foi tudo que consegui dizer antes de desabar. Eles me cercaram, confusos, mas logo entenderam que eu estava em apuros. Um deles, um homem velho com chapéu de palha, me deu água e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, entre soluços, e eles trocaram olhares preocupados. Essa estrada é maldita, disse o velho. Não é a primeira vez que ouvimos uma história assim. Eles me levaram até a fazenda, onde a esposa do dono me deu roupas limpas e comida. Ligaram para a polícia, e um carro me levou de volta para Araguari. A polícia procurou pelo caminhão vermelho, mas nunca encontrou. Disseram que podia ser um motorista de passagem, alguém que conhecia a região e sabia como sumir. Eu não conseguia descrever o rosto dele com clareza. O medo tinha borrado tudo na minha memória, menos aqueles olhos frios e o sorriso torto. Passei semanas sem dormir, vendo o rosto dele em cada sombra. Até hoje, não pego carona, nem passo perto de postos de gasolina à noite. A BR-050 ainda está lá, cortando o interior, e às vezes me pergunto quantas outras histórias como a minha ela guarda. O que sei é que escapei por pouco, e que a estrada, com sua escuridão e seus segredos, nunca parece tão vazia quanto dizem.